Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao módulo prático da Medicoff. Nós vamos abordar aqui várias situações, que são necessárias para um paciente crítico, onde tem a necessidade de fazer alguns procedimentos. Nós vamos estar demonstrando para vocês aqui. Eu sou a Júnia Sueoka, emergencista, cirurgiã geral por formação, especializada em pré-hospitalar. Eu atuo no pré-hospitalar há 30 anos. Nós vamos abordar agora o atendimento inicial ao traumatizado. Na sequência, é importante que a gente tenha uma sistematização no atendimento. Então, nós seguimos o ABCDE do trauma, Então, se você está de plantão, na sala vermelha, na sala de emergência, num pronto-socorro, num pronto-atendimento, onde você vai receber um paciente, um doente, um ferido, um traumatizado, você precisa ter uma sequência de atendimento para ser mais rápido, fazendo os diagnósticos rapidamente, para que seja resolvido assim que forem identificados, É para isso que tem a sistematização. Então, essa sequência ela é crucial no sentido de que o que vem primeiro é aquilo que pode agravar ainda mais a situação desse ferido, Então, tudo começa com a letra A. No intra-hospitalar, a letra A ela é muito importante. Por quê? Porque é por onde é a via aérea, é por onde entra o oxigênio, já que o oxigênio ele é fundamental para a nossa sobrevivência, Nosso combustível. Então, nosso corpo depende de glicose e de oxigênio. Portanto, se tiver alguma dificuldade nesses dois componentes, nosso corpo não funciona. E num paciente traumatizado, é ainda mais necessária a presença do oxigênio para que o nosso organismo consiga reagir frente à lesão que está sendo apresentada naquele momento. Então, a via aérea ela tem que estar pérvia, ela tem que estar liberada, para que o oxigênio entre adequadamente. Então, a gente tem algumas situações onde isso pode piorar muito. Qual que é a situação que mais dificulta para nós? A via aérea tem basicamente 3 situações que são clássicas, que causam obstrução da via aérea, que é a presença de um corpo estranho. O que é um corpo estranho? Como que a gente identifica que é um corpo estranho? O corpo estranho é alguma substância sólida. Então, pode ser prótese dentária, pode ser uma goma de mascar, pode ser uma tampinha de caneta, pode ser qualquer coisa que você esteja, naquele momento que aconteceu um trauma, você esteja com esse corpo estranho na boca e que pode ser direcionado para a via aérea, dependendo do que acontecer. Então, pode inclusive ser partes de uma colisão automobilística, fragmentos que sejam oriundos dessa lesão no veículo, Então, corpo estranho é a primeira coisa. Uma segunda situação que causa uma obstrução da via aérea são secreções. O que são secreções? É tudo aquilo que eu imagino que seja aspirável. Então, sangue, vômito, salivação em excesso numa situação de uma crise convulsiva, por exemplo. É tudo aquilo que possa ser, catarro, no caso, tá bom? Se você tiver hipersecretivo por algum motivo, Isso causa obstrução de via aérea, no geral, E uma terceira situação que é muito clássica, que muita gente esquece, É a presença da queda da base da língua na via aérea. Muito bem, por que isso acontece? Então, isso acontece quando a gente tem um quadro de uma inconsciência, Ou uma semiconsciência, mais para inconsciência, Por quê? Porque a língua ela é um músculo, E esse músculo, qualquer músculo do nosso corpo, ele relaxa quando eu estou inconsciente. Então, veja bem, é em qualquer situação? Não. O que é uma situação, O que a gente define como situação? É como você se encontra, Então, você está deitado, você está sentado, você está de lado, como que você se encontra? Qual é a sua situação
que possa desencadear uma obstrução de via aérea causada pela língua, pela base da língua. Então, é quando você está, por exemplo, se você estiver sentado, vamos pensar aqui, se você estiver sentado, a língua, ela obstrui via aérea? Oh, a língua, ela basicamente, ela se insere na mandíbula, certo? Como ela se insere na mandíbula, se eu estiver deitada, a minha língua, ela cai. Se eu estiver em decúbito dorsal horizontal. Se eu estiver em decúbito ventral, a língua, ela praticamente sai da via aérea, né? Porque ela está indo em direção oposta à via aérea que fica para trás. Se eu estiver lateralizado, né? Então, se eu estiver deitado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a minha língua também está fora da via aérea, né? Então, sentado em decúbito ventral ou em decúbito lateral, a minha língua, ela não cai na via aérea, lembra disso, tá? Então, ela só obstrui a via aérea quando eu estiver inconsciente em decúbito dorsal horizontal, tudo bem? Né? Não se pode confundir com isso aí, ok? Existem outras situações onde acontece a obstrução de via aérea que pode comprometer, que são situações especiais. As clássicas que caem em prova são essas três, mas eventualmente pode ser que apareça algumas outras situações que você tem que lembrar. Então vamos lá. Quais são outras situações onde eu tenha obstrução de via aérea e que eu tenha inclusive a indicação absoluta de intubação? Por exemplo, uma situação especial que pode acontecer é a situação de um paciente grande queimado, onde tem a queimadura da via aérea. Numa situação de queimadura de via aérea, né, a diferença de temperatura no corpo, né, do meio externo para o meio interno, se for muito grande essa diferença, acontece então a queimadura da via aérea, que por agredir a mucosa oral e a mucosa da via aérea, acontece um edema muito rápido, muito grande e que pode obstruir completamente sua via aérea. Se você não permeabilizar essa via aérea com uma intubação, esse paciente pode vir a sofrer bastante com essa situação e você, na hora de intubar, você vai ter dificuldade. Então, por quê? Porque fecha a luz. O edema fica tão intenso que você diminui o calibre da sua via aérea e aí você não consegue passar um tubo de tamanho adequado para esse doente, ok? Então eu tenho que pensar o seguinte: tem queimadura de via aérea, o paciente, eu preciso esperar ele ficar com uma dificuldade, uma dispneia intensa para conseguir intubar? Não. Eu preciso esperar ele ficar rouco, onde vai me mostrar que tem edema de cordas vocais para poder intubar? Não. Tem que ser feito antes. Porque se tiver nessa fase já, eu tenho que imaginar. Se é uma pessoa que tem eu imagino que caiba um tubo número 8,5, por exemplo, eu já tenho que mudar de estratégia e vou tentar passar um tubo mais fino. Eu já escolho o número 7, por exemplo. Por quê? Porque se você tiver edema da mucosa, na tentativa de você passar o tubo, você vê lá bonitinho, você vê a glote, vê que está tudo vermelho, né, tem queimadura mesmo. É assim que a gente identifica que tem queimadura de via aérea, né? Quando está bem vermelho, você já começa a enxergar ela com a luz reduzida. O que a gente imagina, né? O que normalmente imagina? Que na hora que eu for introduzir o tubo, que essa diminuição da luz, dessa redução, ela vai modificar e vai permitir a passagem do tubo. Isso não é verdade, né? Então, se já tiver diminuído a luz, passa um tubo que você imagina que vai caber lá dentro, porque se você fica cutucando a mucosa, quanto mais você insiste em tentar passar um tubo de maior calibre, pior vai ficar o edema, e aí que vai prejudicar ainda mais esse paciente, tá? Por isso que queimadura de via aérea, tá tudo vermelho, abriu a boca, tá tudo vermelho, porque tem queimadura de face, queimou vibrícias nasais, né, para o homem queimou barba, sobrancelha, né, mulher, cílios, cabelo, queimou do tórax para cima, ó, do tórax para cima, tem que olhar para a cavidade oral, abre a boca e olha para a mucosa para ver se está vermelha. Se tiver vermelha, intuba. Ah, mas o paciente ele tá
ele está consciente, está com Glasgow de 15, né? Ele tem consciência plena, ele está orientado, eu não vou entubar agora porque ele está saturando bem, né? Isso é uma fala que não é adequada. A saturação, ela é um parâmetro que pode ser influenciado por uma série de coisas, inclusive no paciente grande queimado, pode estar sendo influenciado pela presença do monóxido de carbono, que é um composto que a hemoglobina é extremamente ávida por ele, e aí esse componente forma carboxihemoglobina, que para o oxímetro de pulso é a mesma coisa que a oxihemoglobina, né? Já que o oxímetro de pulso, ele é um sensor, é um parâmetro que ele ajuda a gente pensar se está melhorando ou piorando. Ele não serve para dizer para a gente se está bom ou se está ruim. Então, cuidado com esse tipo de informação. Não é porque a saturação está boa que o paciente esteja oxigenando adequadamente, ok? Outra situação que é muito importante que a gente saiba é que não é só queimadura por si só. Se numa situação de é um ferido, né, que estava num incêndio, é um grande queimado, então queimadura que foi provocada num ambiente confinado, num ambiente fechado, né? Qual que é o grande problema? Além da queimadura por si só, pode acontecer dele inalar a fumaça, né? Que aí eu fico com fuligem na minha via aérea. A fuligem, ela é uma situação que forma uma barreira, ela dificulta a passagem do oxigênio para a circulação. Então, eu preciso evitar de piorar essa situação, então até a gente acaba entubando e pode ser até que seja necessário fazer lavado brônquico para poder retirar o excesso dessa fuligem para que o oxigênio consiga passar então para a circulação, ok? Então, queimadura de via aérea é uma situação muito especial, muito específica, que uma vez que eu identifique, imediatamente eu preciso permeabilizar essa via aérea e fazer uma via aérea definitiva, ok? Uma outra situação especial é quando eu tenho um hematoma cervical em expansão. O que é isso, um hematoma cervical em expansão? Vamos supor que você tem um paciente que ele faz uso de um antiagregante plaquetário, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Então ele faz uso de um antiagregante plaquetário e de repente ele teve que ir para o pronto-socorro porque estava com uma situação grave e que eu tenha a necessidade de fazer um acesso venoso central, por exemplo. Eu opto por fazer um acesso cervical, né, na jugular, que é muito mais tranquilo, e sem querer eu peguei lá a carótida por uma questão de alteração anatômica ou porque eu usei a técnica que não foi muito adequada, então sem querer eu belisquei e puncionei a carótida, por exemplo. Mas eu identifiquei que foi a carótida e eu tirei rapidamente e fiz a compressão. O que eu preciso lembrar? Se ele toma um antiagregante plaquetário, ou, que é pior, se ele toma algum anticoagulante por qualquer motivo, essa compressão que eu faço, ela tem que ser mais extensa, né? Tem que ser mais demorada, tem que ficar pressionando mais vezes. Só que a gente se esquece disso, porque no estresse, por ter acontecido isso, eu acabo que eu pressiono pouco e aí, sem querer, pode formar um hematoma cervical em expansão. Isso é muito grave. Por quê? Porque quando eu identifico que aquela massa, né, aquele volume, que hematoma é um volume, quando ele aparece, ele já teve uma situação de dissecar internamente as estruturas que estão na adjacência, e lógico, dependendo da pressão que o paciente tiver, e essa dissecção, vamos dizer assim, das estruturas pode dissecar inclusive a traqueia. O que eu preciso lembrar? É que a traqueia, ela é formada por anéis cartilaginosos, né? O que a gente aprende na faculdade, que a gente lembra que a traqueia, ela é uma estrutura que tem anéis cartilaginosos. Então, teoricamente, não vai obstruir. Não é bem assim, né? O que eu preciso lembrar é que esses anéis cartilaginosos, eles são 2/3 somente. O terço posterior da traqueia, ela é membranosa, porque está intimamente ligada ao esôfago.
Então, quando eu engulo alguma coisa, o que que acontece? O próprio alimento, né, dependendo da sua mastigação, quanto mais você mastigar é melhor, por isso que a gente tem que mastigar direitinho. Dependendo do que você engolir, se tiver num fragmento muito grande, ele acaba invadindo, vamos dizer assim, ele empurra a membrana da traqueia, a porção membranosa da traqueia, invade um pouquinho a luz, né, da traqueia para poder descer pelo esôfago até passar pelo cárdia, tá? Então, eu preciso lembrar disso. E o hematoma, ele disseca a traqueia, entre a traqueia e o esôfago, e ele invade pela porção posterior da traqueia, pela porção membranosa. Só que o hematoma, ele é coleção, e ele se organiza. Lembra disso. Então, se ele, por acaso, ele acumular, ele fizer uma coleção ali atrás, ele vai se organizar, ele fica duro, ele fica rígido. Então, se eu não permeabilizar essa via aérea agora, pode ser que eu não consiga depois, porque o tubo não passa, né? E eu não sei porque está lá dentro, eu não estou vendo. Então, por isso que o hematoma cervical em expansão é outra situação onde a gente tem indicação de fazer a permeabilização de via aérea e fazer uma via aérea definitiva, ok? Então, lembra disso também. Essas duas situações, né, tanto do hematoma cervical em expansão quanto a queimadura de via aérea, são situações especiais, tá? Eu tenho aí uma situação de uma reação anafilática, o paciente está com edema de glote e não consegue respirar. Essa também é obstrução, é uma obstrução porque a corda vocal ela fica extremamente inchada e aí a passagem do oxigênio, a entrada está dificultada, né? A porta está fechada e aí o paciente pode ter problema. Nessa situação, a gente tem medicação para fazer. A medicação de emergência que a gente faz, né, adrenalina, que melhora, diminui esse edema e aí eu posso desobstruir a via aérea facilmente. Mas, facilmente não, é uma das coisas, das situações que pode ser revertida se for identificada rapidamente, tá? Então, a reação anafilática, no pior das hipóteses, se eu não conseguir passar o tubo, eu posso fazer uma cricotireoidostomia. Então quer dizer que se eu quiser, veja bem, então, será que é a mesma coisa para o hematoma cervical em expansão ou para a queimadura de via aérea? Não são situações semelhantes. Por quê? Porque, inclusive, pode ser que na passagem de uma cricotireoidostomia, por exemplo, para fazer, eu posso tentar fazer? Pode tentar fazer. Também, se eu não conseguir fazer a via aérea pela via tradicional, eu posso fazer a via aérea cirúrgica, né, que é a cricotireoidostomia, que é a situação de emergência. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê também. Por isso que eu tenho que fazer antes, eu não posso esperar acontecer depois, numa situação de piora, para eu poder tomar atitude, ok? Então eu faço antes, eu previno. É melhor prevenir, eu passar o tubo antes, resolver a situação e depois ficar mais tranquilo do que eu esperar agravar para poder então tentar solucionar, tá? Por isso que no atendimento de emergência, identificou o problema, você imediatamente, preferencialmente, tem que resolver, né? Para que depois você não tenha dificuldade no seu procedimento, ok? Então, lembrar das vias da obstrução de via aérea tradicionais, que é a presença de corpo estranho, secreções ou queda de base de língua, e tem essas especiais que é queimadura de via aérea e hematoma cervical em expansão, ok? São indicações absolutas de intubação. Toda vez que existe uma situação onde existe uma obstrução na via aérea, querendo ou não, a gente fica um pouquinho taquicárdico, a gente fica um pouquinho acelerado, porque existe a possibilidade desse paciente dessaturar e vir a acontecer uma parada cardiorrespiratória, que é um medo que todo mundo tem, né? Todo médico tem medo de parada cardiorrespiratória, vamos combinar. Eu tenho medo. eu prefiro não estar nessa situação, né? Então, toda a via aérea, ela tem que ser preparada para que isso não aconteça, para que a parada cardiorrespiratória não aconteça, porque a hipóxia é a principal causa de morte que é reversível, que é prevenível, né? Então, eu preciso saber para que isso não aconteça, tá? Então, por isso que a gente precisa se atentar muito. Você percebe, o paciente chegou para você, dispneico, ele está fazendo sinais de que está com falta de ar, você está vendo ele está taquipneico, taquidispneico, né? Mais taquidispneico do que taquipneico. Júnior, peraí, você já está confundindo tudo a minha cabeça aqui. Qual que é a diferença de taquipneia e taquidispneia?
Presta atenção. Taquipneia é aumento da frequência respiratória. Então o paciente respira diferente, né? Ele está mais rápido, só mais rápido. E taquidispneia é quando o paciente está com muita dificuldade respiratória e sim, ele tem um esforço respiratório além da frequência aumentada. Então, presta atenção. Taquipneia. E taquidispneia? É diferente. Então, se você observar que seu paciente chegou assim, você precisa lembrar quais são as possíveis causas mais agudas que podem causar esse tipo de sintoma, né? De sinal, na verdade. Sinal é o que eu enxergo. Sintoma é o que o paciente sente. Ele vai falar para você que está com falta de ar. Mas você tem que saber se tem esforço ou não. Se tiver esforço, provavelmente é alguma alteração ou na passagem do ar ou alteração ventilatória. Então tem comprometimento da via aérea ou do pulmão. Já a taquipneia, né? A taquipneia, que é só aumento da frequência respiratória, pode ser que seja uma situação sistêmica, tá? Ou uma alteração de origem psicológica. Numa ansiedade, por exemplo, a gente respira mais rápido. Por quê? Porque a gente está num processo de ansiedade, que o corpo fica tudo muito acelerado, eu preciso de mais oxigênio para conseguir pensar direito. E aí eu respiro mais rápido para tentar trazer o oxigênio para dentro, tá? Ou é uma situação onde eu tenho aí um quadro de uma acidose metabólica, por exemplo. Então, todo submetabólico, a compensação é respiratória, né? Então, se eu tiver numa acidose, eu tenho que provocar uma alcalose respiratória, por isso que eu respiro muito mais rápido, tá? Então, lembra disso, eu tenho alteração sistêmica, normalmente a resposta é uma taquipneia. Eu tenho alteração de via aérea ou de respiração, de ventilação, eu tenho uma taquidispneia, tá? Para isso, você chegou, se o paciente chegou para você, você está olhando para ele está com uma frequência respiratória aumentada, olha para a cavidade oral, abre a boca da pessoa, ou pede para ela abrir a boca, ou você abre a boca, dependendo do nível de consciência e colaboração do seu paciente. Olha para ver se não tem alguma dessas situações, se não é secreção, se não é corpo estranho, né? Às vezes o paciente está tão atrapalhado por uma questão de hipóxia mesmo, ele está tão confuso que ele não lembra de tá com alguma coisa dentro da boca. Por isso que você tem que olhar. E se você identificar essas situações, você precisa tratar imediatamente, tá? Então, isso na emergência é assim, normalmente eu identifiquei o problema, eu já tenho que resolver para então depois eu passar para a próxima letra, tudo bem? Então, letra A, via aérea, e ela tem que estar permeável, ela precisa estar livre, ela precisa permitir a passagem do oxigênio de maneira tranquila. E tem um detalhe, numa situação de urgência, emergência, principalmente no trauma, eu preciso lembrar do quê? Que além dessa via aérea estar permeabilizada, eu também preciso oferecer oxigênio para esse paciente. Peraí, Júnior, assim também não dá. Mas aí você já está me confundindo, porque o pessoal fala que não é para dar oxigênio para qualquer pessoa, não. Que se ele estiver saturando acima de 94%, não preciso dar oxigênio. Até 92% eu não preciso dar oxigênio. Eu posso esperar um pouquinho. Tá. Algumas situações sim, mas no trauma, né, nós recomendamos que seja oferecido oxigênio por máscara de oxigênio não reinalante, né, oxigênio para esse paciente sim, para todo trauma tem que dar, ou para qualquer paciente que esteja sangrando. Peraí, você está me confundindo. E aí, o que eu vou responder? Por que é que no trauma ou no paciente que esteja sangrando eu preciso oferecer mais oxigênio? Isso é uma pergunta que você tem que ter em mente, porque eu preciso raciocinar, né? Vocês não podem decorar não, viu? Tem que pensar. Presta atenção. Hoje em dia, nós nos baseamos na necessidade de oferta de oxigênio pelo oxímetro de pulso, né? Que é um aparelhinho que faz uma leitura por fotometria. O que é uma fotometria? É comparação. Quanto mais vermelho estiver o sangue, né, já que ele joga uma luz e o que reflete para ele. Quanto mais vermelho tiver, maior a saturação. Quanto menos tiver vermelho, menor a saturação.
Então, ele é um parâmetro, ele não é um recurso que vai me falar se está bom ou se está ruim. Quem me fala se está bom ou se está ruim a quantidade de oxigênio é uma gasometria arterial. Aí eu vou saber a pressão parcial de oxigênio dentro do sangue. Aí sim, ela vai me dizer se está bom ou se está ruim. O oxímetro de pulso, ele não serve para me dizer se está bom ou se está ruim. O que me diz se está bom ou se está ruim é a gasometria arterial, que eu posso escolher aonde, né? A gasometria arterial, via de regra, a gente palpa aqui quando tem pulso radial, né? Eu pego na artéria radial, tá? Então, é aqui próximo do punho, né? Próximo da prega do punho aqui, tá? Que a gente palpa o pulso e punciona ela, eu vou mostrar isso para vocês depois. Eu posso pegar, por exemplo, no pé, né? Que tem a artéria pediosa também, eu posso pegar. Eu posso pegar na femoral. Quando o pulso radial, quando o pulso periférico, ele não está presente, a gente pega no pulso central, que aí seria o pulso femoral, tá? Que aí eu palpo o pulso e eu punciono direitinho. É uma técnica que eu preciso saber fazer, que a gente vai demonstrar isso para vocês, tá bom? Nem sempre é tão simples, dependendo da condição do doente, é um pouco difícil, né? Mas, via de regra, para pacientes graves, a gente passa uma pressão arterial invasiva, né? Então, é a PAI, que aí, geralmente, ou a gente faz na radial mesmo, ou a gente faz lá na femoral. E hoje em dia é tudo guiado por ultrassom, que é muito mais fácil, muito mais certeiro, né? Muito mais tranquilo para o doente, tá? Mas a gasometria a gente funciona sentindo, palpando o pulso, tudo bem? Então, ó, se eu tiver uma pressão arterial invasiva, eu coleto diretamente da PAI e tá tudo certo. Mas, via de regra, a gente colhe palpando, a gente vai demonstrar isso para vocês depois, tá bom? Então, a gasometria é um exame extremamente importante para quem está necessitando aí de uma via aérea definitiva, né? Tá bom? Ou está num quadro de uma insuficiência respiratória. Então eu vou me basear por isso, tá? Muito bem. Então o oxímetro de pulso, ele é um aliado para me dizer, ó, tá melhorando ou tá piorando. Então, por exemplo, o paciente chegou para você e está aqui dispneico, ele está com um broncoespasmo importante, está com uma saturação de 89%. Ele está com muita dificuldade. Eu identifiquei rapidamente que possa ser um broncoespasmo, já que é um paciente que tem uma história, um antecedente até de ser asmático, ele está numa crise de broncoespasmo, ele já fez a medicação em casa, mas não resolveu, veio para o pronto-socorro e caiu lá na sala de emergência e você tá atendendo esse paciente, tá? Nessas situações, ele chegou com 89, você vai oferecer oxigênio ou vai dar uma inalação para ele, e aí a saturação vai aumentar porque você vai oferecer oxigênio suplementar também junto com a inalação, né? Então aí nesse caso, a saturação sai de 89, passa para 93, 94, melhorou. Então o oxímetro de pulso, ele ajuda nesse sentido, somente para me ajudar a pensar se está melhorando ou piorando, tudo bem? Ou era aquele paciente que estava tranquilo, estava com uma saturação 97%, de repente ele começa a ficar agitado, começa a ficar cianótico, ele começa a rebaixar o nível de consciência, alterar o nível de consciência, e a saturação cai de 95 para 80, rapidamente. Peraí, aconteceu alguma coisa grave, né? Ninguém dessatura tão rápido assim, e aí eu preciso identificar o que é que está acontecendo. Tudo bem, então lembra que o oxímetro de pulso é um parâmetro. E dependendo de como você coloca ele pode se deslocar, ele pode até sair do dedo. Então não se baseia só no que você está vendo no monitor. Verifica se ele está bem posicionado. Às vezes a gente troca de dedo, melhora, porque como ele é um clipe, ele fica apertando o dedo, dependendo da situação, às vezes a circulação ali ela pode ficar cansada, vamos dizer assim. E aí você trocando de dedo, você consegue ter um resultado mais fidedigno, ok? Muito bem, então da parte de via aérea, né, nós temos essas situações que eu preciso identificar. Aí vem a letra B, né? Eu resolvi a letra A. Volta um pouquinho. Lembrar que se a via aérea estiver pérvia,
eu fico feliz, porque não vai me dar trabalho, eu ofereço oxigênio para esse doente, dou de presente oxigênio, principalmente o paciente traumatizado, né? Que a gente vai colocar máscara de oxigênio com reservatório, máscara não reinalante, com reservatório, para que eu consiga melhorar a oferta de oxigênio. Ah, mas ele está saturando bem, viu? É um grande queimado que está com 99% de saturação. Chega até 100% de vez em quando. Tá bom essa situação? Não. Nem sempre esse é o ideal. Por quê? Lembra da carboxihemoglobina? A carboxihemoglobina é tão vermelha quanto a oxihemoglobina, tá bom? Então, por isso que eu preciso lembrar que o oxímetro de pulso, ele me ajuda a pensar, mas ele pode me atrapalhar também. Quando está muito frio, que eu tenho uma vasoconstrição periférica, eu não consigo fazer uma leitura do oxímetro adequadamente. Por isso que não dá para você se basear completamente, tá? Então, você tem que esquentar um pouquinho o dedo para poder a circulação voltar, se for o caso, né? Se ele não estiver num processo de choque, por exemplo, que a perfusão está muito ruim. Isso também é uma interferência, tá? Então, eu preciso saber em que condições que está sendo verificado pelo oxímetro essa perfusão do doente. Tudo bem? Então, tem que ter uma perfusão boa. Beleza, então, a letra A a gente resolveu, vamos passar para a letra B. O que a letra B fala para mim? A letra B é de breathing, né? De respiração. Então, o que eu preciso avaliar? Eu preciso fazer um exame físico adequado, né? Na letra B, eu vou ver o quê? Expansibilidade, onde eu olho, eu faço uma inspeção vendo a expansibilidade, a simetria, se tem simetria ou não, então tem que estar os dois, né, hemitórax ventilando juntos. Se tiver alterado, já é um problema. O que significa quando um lado sobe e o outro desce? Um lado sobe, ou uma parte do tórax, né, sobe ou desce. Isso é indicação de um tórax instável. O que é um tórax instável? É quando o gradeado costal, veja bem, para eu poder ventilar adequadamente, eu tenho necessidade de estar com toda a minha anatomia intacta. O músculo principal da respiração é o diafragma, né? Então é a parte inferior. O meu pulmão, ele funciona de expandir para baixo, que é quando contrai a musculatura do diafragma. A parte alta, que é o ápice pulmonar, ele sempre está aberto. Entendeu? Então, eu preciso desse mecanismo de contração do diafragma para eu conseguir respirar, né? Ventilar no caso, tá? Então, lembra que a ventilação é circulação do ar. Respiração é quando acontece a troca dos gases, e aí é mais interno, né? Então, respiração que a gente fala é quando a hemoglobina pega o oxigênio e o plasma devolve o gás carbônico para ser eliminado lá pelo alvéolo, tá? Na sua expiração. Então, por isso que eu preciso ventilar adequadamente para conseguir respirar. Nem sempre isso acontece, às vezes a gente está ventilando, mas não está respirando adequadamente, dependendo da situação do que está acontecendo, ok? Então eu preciso lembrar disso aí. Então não é porque está ventilando que está respirando direitinho, depende da patologia, depende da situação, e eu preciso saber resolver isso aí, tudo bem? Então eu faço a inspeção, que é a expansibilidade e simetria. Além da inspeção, eu vou fazer a palpação do gradeado costal, né? Então, se eu tiver, veja bem, eu dependo da musculatura intercostal, que são músculos acessórios, né? De elevar o gradeado costal. Elevo o gradeado costal, então eu aumento a distância anteroposterior, onde quando eu faço esse movimento junto com a contração do diafragma, entre as pleuras parietal e visceral, não tem buraco, não tem espaço. Ela é um espaço virtual, onde eu tenho lá um líquido que permite o deslizamento do pulmão, né? Então, quando eu elevo o gradeado costal, ele faz uma pressão negativa e aí o pulmão ele expande, tá? Então, quando eu elevo o gradeado costal, a pressão entre as pleuras diminui a tal ponto que a pressão externa facilita a entrada. Então, entra o ar nesse momento. Por isso que na inspiração o ar entra,
certo? Para dentro da minha árvore respiratória, né? Aí, quando eu relaxo tudo, que volta tudo ao normal, aumenta a pressão intratorácica, por isso que sai, é porque ela ultrapassa a pressão externa. Muito bem, então eu preciso de inspeção, eu vejo expansibilidade e simetria, tá? Eu vejo também se tem rapidez ou não, se está eupineico, se ele está bradipineico ou se ele está taquipineico ou taquidispineico, né? Que a gente já viu a diferença. Muito bem. Além disso, eu vou fazer a ausculta pulmonar. A ausculta, ela sempre é vista se o paciente está deitado, ápice, base. Lembrar que a base eu faço aqui infraxilar, não é inframamário não, hein? Aqui a gente não tem pulmão, quer dizer, a gente não ausculta o pulmão aqui, a gente escuta do lado, tá bom? Então não se confunda. Se ele estiver sentado, aí eu faço em 6 pontos, né, pela propedêutica adequada, tá certo? Então, é importante que eu observe qual é o padrão ventilatório que esse paciente está apresentando, né, na ausculta, tá? Eu tô escutando murmúrio? Bizu, vou dar um bizu. Bizu é bom. O que é o bizu? Quando você está, dependendo da situação que você tiver, seu nível de estresse, às vezes a gente não presta atenção em algumas coisas. Então eu pego o esteto, coloco o esteto. Pau. Quando eu vou fazer a ausculta, eu não estou ouvindo nada. Eu não escuto murmúrio nenhum. Nossa, o que será que está acontecendo? Mas eu olho para o paciente e eu vejo que a ventilação dele não parece que está com dificuldade. Então, por que é que eu não escuto, não ausculto? Por que eu não estou ouvindo nada? Então, o que você vai fazer? Com o esteto colocado, né, as olivas nas suas orelhas, você pega o tamborzinho, devagar, hein? Dá uma batidinha no tambor. E vê se você ouve, porque às vezes ele gira, sai da posição e aí você não vai escutar nada mesmo não. Então, antes de você achar que o paciente não tem nada, ou que é pior, né? Fazer diagnóstico errado, achando que é um pneumotórax grave, por isso que você não está escutando nada, vê se seu esteto está funcionando direitinho, tá bom? Isso é um bizu, tá bom? Então, ó, presta atenção. Dá uma virada nele e volta para a posição normal e bate de novo para ver se está funcionando, tá bom? Se você bater o dedinho, você está escutando que realmente está funcionando, aí você coloca de novo. Não escutou, aí você vai ver realmente que o paciente tem problema e você tem que saber identificar. Então, eu fiz inspeção, eu fiz palpação, eu fiz ausculta. Ó, vamos lá. Na palpação, é importante que a gente faça o quê? Eu vou fazer a palpação por região, tá? Então eu palpo o tórax, no trauma, né? Eu palpo o tórax. Se eu palpei e eu sinto alguma crepitação óssea, que me sugere que tem uma fratura de arcos costais, ou eu sinto uma crepitação no sentido de ter um enfisema de subcutâneo, o que eu tenho que pensar? Ó, para a gente quebrar algum arco costal, a força tem que ser externa, de fora para dentro. Então, quando eu quebro uma costela, o que eu preciso lembrar? Que eu tenho 2 fragmentos. Um fragmento que está mais medial ao corpo e um fragmento que está mais lateral. Dependendo da quantidade de fraturas que eu tiver, que se for uma costela só, a força exercida provavelmente foi nesse ponto, por isso que acabou quebrando uma costela. Mas, quando existe mais do que um arco costal, mais do que 2 arcos costais sucessivos quebrados, a força provavelmente foi numa área maior. Portanto, quando quebra, para quebrar mais do que 2 arcos costais sucessivos, com certeza vai ter uma lesão de parede, então na pleura parietal, e que um desses fragmentos pode perfurar a pleura visceral. Quando perfura a pleura visceral, o ar sai, o ar escapa do pulmão e quando a costela volta, prende o ar do lado de fora, subcutâneo. Então, toda vez que você tiver um trauma de tórax com enfisema de subcutâneo, com certeza tem um pneumotórax. Por quê? Porque se a pleura, o espaço entre as pleuras tem uma pressão negativa,
né? É porque quando eu perfuro e quebro e passo o ar para poder ir para debaixo da pele, a pressão intrapleura acaba aspirando, porque a pressão negativa acaba aspirando, teoricamente, esse ar que está saindo do pulmão, e aí forma um pneumotórax. Então, se for um pneumotórax simples, pode ser até que eu não, dependendo do tamanho, eu nem auscute diferença entre os dois lados. Por isso que a gente sempre tem que comparar ápice, ápice, base, base. Eu não faço a ausculta ápice, base, ápice, ápice, base, porque senão eu posso confundir. Eu tenho que fazer comparação entre os dois lados, tudo bem? Dependendo do tamanho dessa lesão na pleura visceral, o escape de ar do pulmão é muito rápido para esse espaço interpleural, que é de pressão negativa. Então, a cada inspiração, pode ir aumentando esse volume de ar até que se forme um pneumotórax hipertensivo. O que é um pneumotórax hipertensivo? O pneumotórax hipertensivo é porque o ar ele se distribui ao longo de todo o tórax, né? Então ele aperta o pulmão por inteiro. Como o pulmão ele é muito molinho, né? Que ele é uma esponjinha, ele vai diminuindo o seu tamanho e aí a expansibilidade vai ficando cada vez menor, a cada inspiração ele vai diminuindo mais e essa pressão intratorácica ela é muito alta. Tanto que chega ao ponto de empurrar todo o mediastino para o outro lado. Quando isso acontece, quando começa a desviar para o outro lado, significa que eu tenho uma hipertensão intratorácica causada por um pneumotórax hipertensivo. É hipertensivo por causa disso, né? O ar sai, mas não volta o ar pelo mesmo buraquinho do pulmão. Pelo contrário, ele só sai. Então, quando ele murcha, ele não tem como voltar, né? Porque então ele faz um mecanismo valvulado. Isso é grave. Isso é uma emergência. Quando eu tenho uma fratura de arcos costais, eu posso ter uma fratura linear, né? Posso até não fazer uma fratura completa, né? Porque a força exercida provavelmente foi exercida em cima desse arco costal. Quando eu tenho fratura de dois arcos costais sucessivos, a força é um pouquinho maior, uma área maior, por isso que acabou quebrando. Normalmente, quando tem dois arcos costais sucessivos quebrados, um dos fragmentos fura a pleura parietal, fura a pleura visceral, o ar que tem dentro do pulmão pode escapar, ficar debaixo do subcutâneo, e quando a costela volta para o lugar, ele aprisiona o ar e fica um enfisema de subcutâneo. Por isso que todo trauma de tórax com enfisema de subcutâneo, eu posso afirmar que tem um pneumotórax. Por quê? Porque a pressão entre as pleuras é negativa. Então, se passou qualquer ar por esse espaço, o próprio pressão negativa acaba aspirando um pouquinho desse ar que fica saindo. Ele vai aspirando, aspirando, até que começa a fazer um pneumotórax maior. Então, a cada inspiração, vaza um pouquinho mais de ar por esse buraquinho que se formou pela pleura visceral e vai ocupando espaço dentro do tórax. Acontece que o ar ele se distribui uniformemente em todo o hemitórax que está comprometido. E ele vai apertando o pulmão por fora, ele vai apertando porque o pulmão é uma esponja, que nem uma esponja. Então ele vai apertando e o pulmão ele não consegue expandir, mas o buraco pode permitir que saia ainda, aquela parte do pulmão ainda está vazando alguma coisa, e aí vai aumentando a pressão intratorácica, até o ponto que colaba completamente o pulmão desse lado, e aí pode continuar vazando, dependendo, principalmente se o paciente estiver entubado, porque é uma pressão positiva, né? Se ele tiver com ventilação espontânea, é um pouquinho mais difícil de fazer pneumotórax hipertensivo, a não ser que seja uma lesão bem extensa mesmo, aí é bastante grave e muito rápido, aí esse paciente até pode evoluir rapidamente por uma parada cardiorrespiratória, tá? Mas se ele tiver entubado, com certeza a pressão está sendo mandada, porque é pressão positiva, e aí vai aumentar. Quando aumenta demais, começa a acontecer um desvio do mediastino, um balanço do mediastino que a gente chama, que é empurrar todas as estruturas que tem no mediastino para o outro lado. Então, o que a gente tem no mediastino médio?
o coração, que tem os vasos da base. Então começa a empurrar o coração e começa a cotovelar os vasos da base. Então não volta o sangue como deveria para o coração. Se não volta o sangue, não tem retorno venoso, o que acontece? Eu tenho como sinal uma turgência de jugular, porque o sangue não está voltando, está represando então, né, nas vias que deveriam retornar para o coração. Do mesmo jeito que se não vem sangue, eu não tenho sangue para mandar para frente, portanto eu comprometo o débito cardíaco. E ao mesmo tempo eu comprometo inclusive a irrigação do coração, porque nós irrigamos nosso coração em que momento? Em que fase do ciclo cardíaco? Né? É quando acontece o quê? A diástole, né? Ventricular, certo? E aí o sangue, aquele sangue que estava indo embora, ele volta e entra na coronária, tá certo? Esse quando acontece a irrigação do próprio coração. Portanto, se eu tiver um pneumotórax hipertensivo e tiver um acotovelamento com uma redução muito importante do débito cardíaco, com certeza eu vou comprometer o próprio coração e o coração pode parar. Por isso que pneumotórax hipertensivo é uma emergência. Eu fiz hipótese diagnóstica, eu preciso tratar na hora. É por isso que você precisa tomar cuidado na hora de fazer a ausculta, né? De checar para ver se o tamborzinho está funcionando, né? Porque se tiver ausente o murmúrio, eu preciso pensar, por que é que está ausente? Não é só o ar que pode dar ausência de murmúrio vesicular, não. Eu preciso tomar cuidado, preciso saber fazer o diagnóstico correto. Por isso que a gente tem que juntar alguns sinais, né? E o exame físico ele é muito importante, por isso que eu tenho que olhar turgência jugular, desvio da traqueia, porque está empurrando a traqueia inclusive, e hipertimpanismo. Lembra que, né, eu vou escutar um som hipertimpânico que mostra para mim que tem muito ar lá dentro. Agora, se eu fiz a percussão e tá maciço, isso pode ser outra coisa. Que aí pode ser sangue, ou pode ser inclusive um quadro de uma hérnia diafragmática traumática, onde por uma lesão na cúpula frênica, o conteúdo abdominal pode ir para o tórax e ocupar esse espaço, tá? Então você vai pensar que pode ser um pneumotórax hipertensivo e na verdade é uma hérnia diafragmática traumática, tá bom? Alguns sinais isolados também podem ser outras coisas, né? Então, turgência jugular por si só, ele não precisa ser necessariamente um pneumotórax, mas pode ser um tamponamento cardíaco, por exemplo, tá? Principalmente num paciente que tenha um ferimento penetrante na zona de Zidler, que que pode ter pego o pulmão, o coração e aí fazer um hemopericárdio, né? Fazer um tamponamento cardíaco, tá bom? Muito bem, então eu tenho que fazer inspeção, palpação, ausculta e aí eu termino com a percussão do tórax, né? Então, como eu já disse, se tiver hipertimpânico, mostra para mim que tem ar dentro do tórax. E aí eu tenho que pensar no pneumotórax. Se tiver maciço, pode ser sangue, pode ser uma hérnia diafragmática traumática, tá bom? Então, o exame físico ele é fundamental. Quem não faz exame físico de paciente pode se equivocar na hora de fazer o diagnóstico, portanto o tratamento fica comprometido. Tudo bem? Então, vamos seguir. Eu fiz a letra A, eu tenho que permeabilizar a via aérea e oferecer oxigênio dependendo da condição do doente, dependendo da situação. No trauma ou qualquer sangramento, sempre nós vamos dar oxigênio, porque para poder completar aquelas poucas hemácias que sobraram, as hemoglobinas que estão ali trabalhando, eu preciso complementar com oxigênio para conseguir distribuir o máximo que eu puder, né? Na letra B, eu tenho aí a parte do pneumotórax hipertensivo, que é uma emergência, eu preciso tratar agora, tá? Se for um hemotórax simples, tranquilo, dá para esperar e fazer isso um pouquinho depois, não precisa ser já, tá? Posso acompanhar, pode ser até que ele seja reabsorvido, tá? E não tem necessidade de drenagem não. Mas se for hipertensivo, eu tenho que fazer uma descompressão por agulha, que é uma emergência, é procedimento rápido, que eu consigo fazer, a gente vai demonstrar isso na prática para vocês também. Eu vou demonstrar direitinho onde faz, por que faz e quando que faz, né? Tá? E na sequência, não precisa ser imediatamente após, mas vai ter que fazer uma drenagem de tórax, tá bom? Então eu tiro da emergência, eu posso esperar até preparar material, sem problema nenhum, dá tempo, tá? E eu vou preparar material para fazer drenagem, né? Então, letra A, letra B,
Aí tá tudo certo, eu passo para a letra C. Na letra C, o que eu preciso ter como prioridade? Eu preciso ver quais são as causas, se tiver, de uma perda volêmica. Então, eu tenho que ver a circulação, se está acontecendo de maneira adequada e entender por que não está acontecendo dependendo da situação. Se for no trauma, a primeira coisa que eu penso é que se não tem circulação adequada, esse paciente está num quadro de choque. Que aí eu preciso ver quais são os tipos de choque que pode ter no traumatizado. O principal deles é choque hipovolêmico, é quando eu tenho perda de sangue, né? Eu tenho perda do meu componente principal, que é a hemoglobina, que é quem carrega o oxigênio. Então, a falta de oxigênio complica tudo para mim, né? Como a gente já viu isso no início aí. Então, eu preciso ter certeza de que está circulando a quantidade de sangue. Por isso que o exame físico ele é muito bom, é muito fácil de fazer, muito rápido. Por isso que na avaliação inicial eu tenho análise primária e análise secundária. A análise primária ela é rápida, ela é qualitativa, é qualidade. Eu pego o pulso, se eu palpar pulso radial, se ele está cheio, o sistema circulatório está completo. Eu não tive perda sanguínea. Agora, se ele estiver fino ou se ele estiver ausente, significa que eu tive uma perda considerável. E aí já está refletindo no meu pulso periférico. Significa que todo o sangue da periferia está sendo guardado para o sistema central, para eu poder irrigar os órgãos principais, que é cérebro, coração e rim. E o pulmão também, né? Mas os principais: cérebro, coração e rim, ok? Então, eu preciso irrigar esses órgãos, por isso que eu preciso dependo da circulação, tá? Então, na circulação eu tenho que ver pulso, eu posso ver a pele, a qualidade da pele, como é que tá? A pele, se for hipovolêmico, se eu tive uma perda muito grande, ela vai estar pálida. Justamente porque eu faço uma vasoconstrição periférica na tentativa de jogar todo o sangue para o sistema central, para eu poder manter as atividades necessárias para fazer meu corpo continuar funcionando, tá? Então a pele, para quem perde sangue, ela vai estar mais para pálida. Se for um quadro de um choque do tipo distributivo, né, que se eu tiver um quadro de choque séptico, por exemplo, se eu tiver numa fase inicial, a minha pele pode estar quente. Eu não tenho alteração de pulso, porque eu não tive perda volêmica, né? Eu posso ter uma situação onde tem um pulso cheio, rápido, e a pele está quente e mais avermelhada, vamos dizer assim, né? E seca, tá? Então, isso mostra para mim que pode ser um choque do tipo distributivo, é outra coisa, né? Eu posso também, tem que ver, se eu não tiver pulso periférico, eu tenho que procurar um pulso central, para ver a qualidade desse pulso. Se ele estiver forte, ok, eu ainda eu tive uma perda que não foi extrema, demasiada. Foi importante porque eu não tenho pulso periférico, ele está muito ruim. Mas eu consigo ver pela qualidade do pulso central, porque se ele estiver fino, a perda realmente foi muito grande e eu preciso ser um pouquinho mais ligeiro, vamos dizer assim, porque nesses casos, com certeza, eu vou precisar repor sangue, porque eu tive uma perda tão considerável que até o pulso central está fraco. Então eu tive uma perda considerável nesse caso, com certeza eu vou precisar dar sangue, eu vou ter que dar massa para poder fazer volume para conseguir irrigar os meus órgãos principais, tudo bem? Então, aí já provavelmente é um choque mais grave, né? Então, pulso, pele e perfusão. A perfusão periférica é um dos dados que a gente usa para poder avaliar como é que está a distribuição de sangue no corpo inteiro. Porque se a perfusão estiver ruim, o que a perfusão está ruim? Ela demorar acima de 2 segundos para preencher o leito capilar, significa que a dificuldade está grande. Então, a quantidade de sangue total está diminuída. No choque séptico de início, né, na fase inicial, vai estar vasodilatada, então fica menor do que 2 segundos, tá? Então, por isso que é importante a gente ver perfusão periférica também. E, obviamente, eu vejo se tem algum sangramento externo, né? Se tiver algum sangramento externo, a gente tem que parar, tá? Esse sangramento. Mas, se eu estou no intra-hospitalar, porque
ver sangramento externo, normalmente a gente vê logo de início lá no pré-hospitalar, né? Tanto que a gente está usando agora o XABCDE, que é no pré-hospitalar, mas eu vou comentar um pouquinho mais tarde isso aí, tá? Então, assim, ó, eu tenho que na circulação ver também, porque eventualmente pode ser que tenha um sangramento dentro, aonde? Das grandes cavidades, né? Então, eu tenho tórax, abdômen, onde cabe uma grande quantidade de sangue, sem eu perceber, e ossos longos ou ossos importantes, como a pelve, por exemplo. Se eu tiver uma fratura de bacia, a perda de sangue ela pode ser acima de 40%, acima de 2 litros, que é muita coisa. E aí eu tenho que saber fazer exame físico, tá? O exame físico da pelve, ela tem que ser feita inicialmente sempre de fora para dentro, né? Você comprime. Porque a pior fratura que tem é a fratura em livro aberto. Se você não fechar o livro, vai ficar sangrando mais. Então, o exame físico, onde a pessoa palpa nas duas cristas ilíacas e faz esse movimento aqui, ó, com força inclusive, se o livro está aberto, ele vai arregaçar. Então, não é muito adequado, não. Então, o primeiro movimento que a gente faz sempre é fechando o livro, é sempre de fora para dentro. Crepitou, não mexa mais, imobiliza essa pelve, até que eu tenha certeza de como é que estão as estruturas ósseas. Tudo bem, então eu vou mandar para o raio-x, né, para poder ver como é que está a estrutura óssea, tá bom? Então, ó, pelve e osso longo. Osso longo, fêmur, quando ele tem fratura de diáfise na metade dele, sangra até 40%, até 2 litros de sangue eu posso perder por foco de fratura. Então, se eu tiver uma fratura cominutiva ou em vários pontos do fêmur, sangra demais. Esse paciente pode morrer só por conta dessa fratura, pela perda volêmica importante que ele pode ter. Por isso que toda fratura de osso longo a gente precisa, na situação de ter um quadro de choque, eu preciso estabilizar e imobilizar esse fêmur. Na letra C, que normalmente a gente faz isso lá na letra E, lá no final, porque teoricamente fratura de extremidade não mata, entre aspas, mas se for de fêmur mata sim, tá? Assim como a pelve mata também, se eu considerar que a pelve faz parte da letra E, tá? E o úmero também sangra bastante, né? Então por isso que eu preciso tomar cuidado. Tem fratura de osso longo, precisa imobilizar. Ah, Júnior, mas eu preciso ficar enfaixando, demora muito passar aquelas faixas, né? Dependendo da pessoa que é grande, eu demoro muito. Não, gente, se você tem sinal de fratura e o paciente está extremamente grave, é só você juntar um joelho com o outro. Tá? Se dependendo do calibre, né, do diâmetro da coxa, você pode colocar um coxinho entre os dois joelhos, mas aproxima ele e deixa junto um com o outro, porque uma coxa, né, imobiliza a outra, tá? Então, um fêmur imobiliza o outro, né, na verdade, a coxa inteira, né? Que aí se você juntar os dois, e aí fica fácil, não há movimentação do foco de fratura, portanto o sangramento ele não piora, tá bom? Então, por isso que são procedimentos rápidos até que a gente tenha certeza do diagnóstico e para saber como é que vai ser o tratamento definitivo. Mas, imediatamente, numa análise primária, né, numa avaliação inicial, eu preciso parar o foco de fratura, para parar o sangramento. Ou pelo menos para diminuir bastante, tudo bem? Então, na letra C, eu tenho que ver algum foco de hemorragia, pulso, pele, perfusão. E tentar identificar qual que é o principal foco, porque dependendo da situação eu preciso mandar para o centro cirúrgico. Se for uma situação onde eu tenha supostamente algum sangramento intracavitário, que eu posso fazer diagnóstico como? Como que a gente faz diagnóstico? Usando o ultrassom, vou fazer um EFEST, né? O FEST vai mostrar para mim que se esse quadro de choque que eu tô tendo, ele é oriundo da onde? Então eu vou verificar lá. Primeiro lugar que a gente vê é janela pericárdica, para ver se não é um tamponamento cardíaco, tá bom? Que vai fazer um choque do tipo obstrutivo. Ou se não é um pneumotórax até, né? Dá pra gente ver, tá? Vou ver se tem algum sangramento intracavitário que seja grande o suficiente para causar um quadro de choque, né? E dependendo da situação, eu vou mandar para o centro cirúrgico ou não. Depende da quantidade de sangue, depende do estado hemodinâmico, depende de um monte de coisa. Mas se for uma lesão grave e que tenha que ser contida cirurgicamente,
vai ter que seguir para o centro cirúrgico rapidamente, para que seja feito então um procedimento, pelo menos de fazer um controle de dano inicialmente, para depois fazer um tratamento definitivo. Tudo vai depender do estado clínico do doente, tudo bem? Então, saber avaliar o paciente na sala de emergência é muito importante e saber estabilizá-lo. Muito bem, o que mata são as 3 primeiras letras, é a letra A, B e C. Não que uma lesão neurológica não leve o paciente a um quadro de óbito. Pode acontecer? Pode, claro que pode. O que é importante eu avaliar? Eu vou avaliar o nível de consciência através da escala de coma de Glasgow, tá? Que é um bom parâmetro para que eu possa fazer, que são baseados em 3 parâmetros, né? Então abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. Ah, mas é muito complicado decorar isso, Júnior. Eu preciso decorar? Olha, seria prudente, mas assim, se você não conseguir guardar, porque você usa muito pouco, avalia muito pouco pacientes e você quase não usa o Glasgow, você acaba esquecendo dos detalhes. Mas se você não sabe, você pode ter uma tabelinha ou faz uma consulta no seu celular, não tem problema, desde que seja um pouquinho rápido, né? Normalmente numa sala de emergência a gente deixa o cartãozinho já colado em algum lugar com a escala para eu poder me basear para fazer um cálculo mais rápido, tá bom? Para quem tem prática a gente faz na hora. Ah, mas na prova eu tenho que saber de cor e salteado. Ah, então você vai ter que decorar. A abertura ocular é o máximo de 4 pontos. 4 pontos. E o mínimo é de 1 ponto só. Resposta verbal, no máximo de 5 pontos e mínimo de 1 ponto. Então, quem não falar nada é 1 ponto. E melhor resposta motora é no máximo de 6 e o mínimo de 1. Então, o Glasgow vai de 3, se você somar os 3 pontos, né, que é o mínimo de cada um, até 15. De 3 a 15, ok? Então, a escala de coma de Glasgow vai de 3 a 15. Ah, mas qual que é qual, né? Eu confundo tudo. Ó, 4, 5, 6. 4, 5, 6, e aí eu tenho que saber a diferença de cada uma. Para a prova você tem que decorar. Presta atenção, isso é muito importante. Além da escala de coma de Glasgow, eu preciso olhar para a pupila. Eu preciso saber avaliar a diferença entre elas. Quando que pode acontecer dela estar dilatada, né, que é a parte preocupante, tá? Se ela tá igual dos dois lados, se tá isocórica, se tá igualzinho. Se tiver diferente, opa, tem problema aí. Qual é o problema que eu tenho que pensar? Quem tem uma anisocoria, tem diferença entre as pupilas, eu preciso ter ideia de que esse lado que está midriático, esse lado que está dilatado, é problema. Pode ser, não é que é problema, pode ser problema, principalmente num trauma de crânio, onde eu posso ter um quadro de uma hipertensão intracraniana por um aumento da massa. O que eu preciso lembrar? Minha cabeça, ó, é uma caixa óssea, certo? Que só tem um buraco, que fica embaixo, que chama forame magno. Tá, então todo mundo, normalmente, né, convive em harmonia lá dentro. O cérebro ocupa 80% desse espaço. 10% de líquor e 10% de sangue arterial e venoso. Então, se qualquer coisa que começa a aumentar lá dentro, seja por edema, seja por hematoma, né, uma hemorragia, alguma coisa vai ter que sair. Se está crescendo alguma coisa fora do vaso, em relação a sangramento, alguma outra coisa vai ter que sair. A primeira coisa que a gente pode abrir mão, que o corpo pode abrir mão, de primeiro momento, é o líquor. Então eu posso perder uma quantidade de líquor? Posso perder, até 75 ml por dia, né? Que é uma situação onde eu tenho uma perda, mas tudo bem, não tem problema, o meu corpo ainda consegue lidar. Porque o líquor é importante pra gente, né? Pra ajudar a fazer coxinha, pra ajudar a irrigar também, então tem todo esse detalhe. Aí, depois disso, depois de 75 ml, pela teoria de Monroe-Kelly, eu preciso parar de perder líquor. Aí nessa hora começo a perder outra coisa. Eu vou tirar outra coisa porque líquor não dá mais. Aí eu
posso perder sangue do tipo venoso, porque o arterial nunca, já que o cérebro é extremamente dependente de oxigênio e de glicose. Então, qualquer coisa que comprometa o fornecimento de oxigênio e de glicose para o meu cérebro, eu preciso corrigir rapidamente, tá? Então, nesse caso, se eu começo a perder sangue venoso, porque o arterial não pode, né? E aí, até um determinado ponto também, até 75 ml. Depois disso aí não dá, aí começa a descer cérebro mesmo, tá? Quando começa o cérebro ser empurrado para baixo, eu posso ter herniação do uncus, que vai comprometer o terceiro par craniano, que é o oculomotor, né? Que ele faz o quê? Ele é responsável pela contração da pupila, né? Lembra disso? E aí, pela reatividade pupilar. Então, por isso que toda vez que eu tenho um trauma de crânio, eu preciso fazer a escala de Coma de Glasgow e tem que olhar para a pupila para saber se ela tá, como é que ela tá. Se ela tá isocórica ou não e se ela tem reflexo fotomotor ou não. Por quê? Agora presta atenção, hein, gente, ó. Existem pessoas que têm anisocoria, mas é fisiológica, é natural da pessoa, é assim, ela nasceu assim, tá tudo bem. Nossa, Júlia, mas aí complicou. Se a pessoa sofreu um trauma, ela tem uma anisocoria fisiológica, eu posso me confundir? Pode. Mas, na verdade, existe um detalhe, que se você não fizer, aí você pode se confundir. Mas se você fizer o exame físico direitinho, não vai ter problema, você vai saber que aquilo é fisiológico dela. Então, como que eu consigo saber se aquela anisocoria é fisiológica ou não? É através do reflexo fotomotor. É por isso que a gente tem que pegar uma fonte de luz, né? Jogar a luz contra a pupila. Então, se tiver com a inervação intacta, se tiver tudo certo, a pupila ela vai se contrair. Tanto do lado estimulado quanto do outro, porque existe o reflexo consensual. Então, se você jogar a luz do lado direito, do lado esquerdo vai reagir também, ele reage do lado direito e do lado esquerdo ao mesmo tempo. Esse sinal é um sinal de que está tudo bem com o sistema nervoso dela. Então está tudo bem, isso é uma anisocoria fisiológica. Então não é sinal de hipertensão intracraniana não, tá? Agora, quando você joga uma luz, a reatividade está diminuída ou ausente, aí é um sinal de problema, um sinal patológico. Nesse caso, precisa ser consultado por um neurocirurgião. Tudo bem? Então, isso é um sinal indireto de que pode ser uma hipertensão intracraniana, ok? Muito bom, então eu tenho que fazer a escala de Coma de Glasgow e olhar a pupila junto, tá bom? Ai, tá bom, então não posso deixar de ver a pupila? Nunca. Faz parte a escala de Coma de Glasgow e a pupila. Ah, mas eu posso jogar os dois juntos e colocar no mesmo na escala de Glasgow? Não, não é recomendado. A Sociedade de Neurocirurgia e de Neurologia não aceitam a junção dessas desses dois dados, tá? Eles têm que ser feitos separadamente, ok? Muito bem, então eu tenho certeza de que eu tenho um paciente que tem um nível, né, de consciência alterado, eu preciso ir em busca de se eu acho algum outro sinal. Num caso de um trauma, eu tenho um trauma de crânio, por exemplo, eu preciso ir em busca de outros sinais, tá? O sinal é o que eu vejo, o sintoma é o que o paciente sente. Normalmente quem tem um trauma no crânio, né, trauma de crânio que tem um comprometimento cerebral, esse paciente, via de regra, está com alteração do nível de consciência. Ou ele está agitado, ou ele tá inconsciente, ele reage pouco, né? Então, eu tenho que fazer algumas estimulações. A primeira estimulação que eu faço é ver se ele tem resposta espontânea. Ah, ele está com o olho aberto espontaneamente, é uma coisa. Se ele está de olho fechado, eu preciso fazer um estímulo verbal. Eu peço para ele abrir o olho. Abre o olho. Se ele abrir, se ele responder ao estímulo verbal, ótimo, ele está respondendo ao estímulo verbal. Se ele não responder, aí eu preciso fazer um estímulo doloroso, tá? Então, onde que eu faço o estímulo doloroso? Ah, então, o melhor local que a gente recomenda é que você faça um estímulo verbal no leito ungueal, ó. Pega tem gente que coloca a caneta e aperta aqui, ó, no leito ungueal. Aperta para você ver. Aperta em você agora para você ver. Você pode pegar a sua unha do polegar e aperta aqui, ó, na meia lua que tem aqui, ó, na raiz da unha. É um estímulo profundo, isso dói bastante, tá? Então, tem que ser um estímulo doloroso
profundo. Então, quando você estimula aqui, se a pessoa abrir o olho é porque ela está respondendo somente ao estímulo doloroso, tá bom? Então, o ponto é um ponto a menos do que quando abre por estimulação verbal, tá? Então, por isso que você precisa saber fazer estímulo doloroso. Ah, eu fiz na unha, mas eu acho que é problema, ele não teve alteração, eu posso estimular em outro lugar, eu posso fazer aqui no trapézio, quando você aperta dói bastante, ou aqui, ó, na raiz da sobrancelha aqui, ó, no pé da sobrancelha aqui, também dói. Pode experimentar em você aí, ó, aperta pra ver se não dói. Tá, então esses são os estímulos dolorosos, né? Ah, mas eu posso fazer aqui no externo? Não recomendo. Não recomendo porque existe a possibilidade, principalmente dependendo do paciente, né? Isso é uma coisa que a gente não acaba fazendo como rotina e a gente acaba esquecendo certos detalhes. Se você fizer isso num idoso, por exemplo, onde a pele já é bastante fininha, né, onde ele já não tem uma estrutura conjuntiva muito boa, eu posso fazer um hematoma, até fazer uma lesão de pele. E aí a família pode te processar por isso, porque isso pode indiretamente significar maus tratos, tá bom? Então, não é muito recomendado fazer estimulação nem no externo, nem, né, apertando o mamilo, como algumas pessoas fazem, tá bom? Isso não é adequado, não. Faz no leitão-guião, faz no trapézio, aqui na sobrancelha, que é muito mais tranquilo, e você não lesa o paciente, tudo bem? Então, lembra disso, estímulo verbal primeiro, não fez espontaneamente, faz estímulo verbal, pede para fazer, não fez, você vai fazer estímulo doloroso. Se não tiver resposta, aí realmente você tem que ser um pouquinho mais ligeiro, porque você tem que saber procurar de onde que vem o problema, tá? Então, vamos atrás em busca ativa para ver se você descobre por que não está tendo a resposta. Será que é por causa do crânio ou tem alguma coisa que pode comprometer? Então, lembra de uma coisa, ó. A letra D é neurológico, então eu dependo de resposta, mas existem algumas situações sistêmicas que podem interferir na minha parte neurológica. Por exemplo, é alguém que está indo para o trabalho logo cedo pela manhã, um paciente diabético, por exemplo. Eu não sei que ele é diabético. Ele tomou insulina, só que ele acordou atrasado, ele tomou a insulina dele regular, que normalmente ele toma, vamos dizer, é tipo 1, né, um diabético tipo 1, e saiu para o trabalho e não comeu nada porque não deu tempo, porque ele acordou atrasado, e ele tem uma reunião importantíssima que vai acontecer em segundos. Então ele está estressado, não conseguiu comer, ele está consumindo glicose porque ele está pensando demais, né, o que ele vai fazer na reunião, e de repente ele faz um quadro de hipoglicemia, e aí pode bater o carro. A gente vai ser acionado porque é alguém que bateu o carro e está inconsciente, por exemplo. Então, por isso que todo mundo, né, uma das coisas que a gente pode lembrar, pode gravar na memória é o seguinte, ó. Coma é igual a glicose, assim como choque é igual a volume. Então, tem que pensar, se o cara está em coma, se ele está com rebaixamento do nível de consciência, um dos exames obrigatórios que eu tenho que fazer é glicemia capilar. Porque esse paciente pode estar com um quadro de hipoglicemia, por isso que ele não consegue responder. Tá? Então, se tiver com hipoglicemia, eu reponho a glicose, fica tudo bem maravilhoso. Esse paciente tem um Glasgow, volta para um Glasgow de 15, tá bom? Então, importantíssimo eu fazer a glicemia capilar. Se ele tiver sudoreico, meu pai do céu, ó, bizu é bom. Guarda para você. Bizu. Sudorese é sinal de gravidade, você tem que ser mais ligeiro, você tem que ser mais espertinho, você tem que ser rapidão, tá? Então, ó, vamos lá. Hipoglicemia com sudorese, a glicemia está abaixo de 30. Choque hipovolêmico com sudorese é classe 3 ou 4, é perda de volume acima de 30%, né? Seu corpo daqui a pouco vai falhar. Insuficiência respiratória com sudorese, o paciente está entrando em falência respiratória. E infarto com sudorese é infarto grave, é extenso, esse paciente pode parar a qualquer momento. Então, ó, sudorese fria, aquela sudorese grudenta, você pega no paciente, ele está molhado, mas está grudento, é sinal de gravidade, seja ligeiro. E lembra que sudorese fria pode acontecer na hipoglicemia. E aí, se você não repuser glicose rapidamente, seu corpo vai parar. A gente depende de combustível. É a mesma coisa, se o carro está sem gasolina, ele não anda não, ele se recusa e para. Nosso corpo também, tá bom? Então, oxigênio e glicose é fundamental para o nosso corpo, beleza? Então, se tiver
com um quadro de rebaixamento do nível de consciência, faça, né? Acostume-se a fazer sempre glicemia capilar, para qualquer paciente grave, tá? Não só no trauma, né? No clínico também, tá? Então, chegou na sala de emergência, tá com sudorese fria, seja ligeiro. Precisa descobrir o que está acontecendo e lembra da glicemia, ok? Faz glicemia capilar, por favor. E não esquece de colher a glicemia também, né? No seu exame de laboratório lá, né? O sérico, você também tem que colher a glicemia, tá bom? Para poder lembrar de ver como é que tá depois. Até antes de repor a glicose, né? Tá bom? Para você saber quanto é que estava e como é que ficou depois, ok? Então, na letra D, saber avaliar o estado neurológico é muito importante. Tá fazendo a escala de Coma de Glasgow e olhar para a pupila. E eu posso também buscar para ver se tem algum outro sinal de que possa me mostrar que tenha, por exemplo, uma fratura de base de crânio, tá? Mas isso são sinais externos que eu vou verificar. Sinal do guaxinim, otorragia, sinal de battle ou sinal da batalha, né? Rinorreia ou otorreia, tá certo? São sinais indiretos aí de sugestivos, né? De fratura de base de crânio, tá bom? Então tem que saber avaliar direitinho, ok? Tem o sinal do duplo halo também, né? Que quando eu tenho rinorreia, que pode, ou otorreia, né? Pode acontecer de cair sangue que não mistura com líquor, a presença de líquor, então é sugestivo de fratura de base de crânio. Certeza que é fratura de base de crânio, tá bom? Muito bem. E na letra E, que é a letra E é o quê? E de extremidade. Eu vou ver como é que estão as extremidades, né? Ver se tem pulso periférico, se tem alguma fratura, se tem alguma lesão que é considerável que eu preciso tomar cuidado, tá certo? E além disso, eu tenho que lembrar que no trauma, quando a gente sofre trauma, a gente perde sangue, né? A gente sempre perde um pouco sangue, não precisa ser grandes volumes, mas eu posso perder sangue. E eu tenho que lembrar que nós somos animais de sangue quente. Se somos animais de sangue quente, perder sangue, eu posso evoluir com um quadro de hipotermia, que é extremamente danoso para a gente nessa situação. Por quê? Porque a própria hipotermia ela pode causar alteração na minha coagulação. E esse paciente pode piorar a situação por conta disso, tá? Então, eu preciso prevenir hipotermia no doente que está perdendo sangue. Tá? Então, eu preciso lembrar de repor volume aquecido a 39 graus, né, que é a temperatura interna. Eu preciso lembrar de proteger ele do frio, então colocando uma manta aluminizada. Aquela manta aluminizada que a gente coloca no entorno do paciente, não é que ela esquenta, ela não é uma manta térmica. A manta térmica é aquela que se liga na tomada e ela produz, né, ela gera calor, tá? É diferente da manta aluminizada. A manta aluminizada, que é aquele papel alumínio, ela impede que eu perca calor. Então, o que eu tenho que lembrar? Hoje em dia já não tem tanto problema, mas antigamente a gente tinha um lado que era mais brilhante e um lado que era fosco. A gente costuma colocar o lado fosco para dentro e a brilhante para fora, porque é mais bonito, mas tá errado. Eu preciso colocar a parte mais brilhante virada para dentro. Por quê? Porque o calor reflete e volta para o corpo do paciente e eu consigo manter a temperatura dele com a própria temperatura, tá? Que ele está eliminando também. Então, é importante que a gente faça a cobertura desse paciente para que ele não tenha piora do quadro pela hipotermia, tá? Então, na letra E é extremidade, controle de ambiente, né? Controle da temperatura do paciente, tá certo? Então, eu tenho que cobrir a exposição, né? E de exposição, eu preciso cobrir. Eu avaliei o doente, eu tenho que expor o paciente. Na sequência eu tenho que cobrir. Eu fiz a minha avaliação, eu cubro, que é para evitar de perder temperatura, tá bom? Então, A, B, C, D e E. Via aérea e na via aérea, junto com a via aérea, tem o colar cervical, tem o aspecto do colar cervical. Se foi trauma, normalmente o paciente chega com o colar cervical. Não é sempre que eu preciso colocar, então vamos falar agora um pouquinho sobre as manobras do pré-hospitalar, né? No colar cervical, a gente coloca para quê? Para situações onde o mecanismo de trauma foi importante e pode evoluir com um quadro de alteração da coluna cervical.
Se eu tiver lesão de coluna cervical, eu posso, e não tenho lesão neurológica ainda, eu não tenho lesão da medula, eu preciso fazer o possível para não piorar. Eu não posso piorar aquilo que já existe, né? A regra do pré-hospitalar é isso. Eu não posso piorar aquilo que já aconteceu. Por isso que a gente acaba colocando o colar cervical para ser retirado no intra-hospitalar, tá bom? Então, até na hora de eu avaliar, chegou o paciente, o pessoal do SAMU, eles trazem o paciente com colar cervical em cima da prancha longa, né? Que é para poder preservar as estruturas ósseas sem movimentação, tá? Então, por isso que chegou para você, foi passado o mecanismo de trauma, ele está de colar cervical, imobilizador lateral de cabeça em cima de uma prancha longa. Eu faço o quê? Primeiro segura a cabeça, né? Tira lá o imobilizador lateral de cabeça, segura a cabeça do paciente, tá certo? Ele está de colar. Aí eu faço o quê? Ele tem consciência, eu abro o colar, não tira ele, abre ele. Aí você pede para o paciente fazer o quê? Vira a cabeça, encosta o seu queixo no seu ombro direito. Ele vira. Doeu? Não. Vira para o lado esquerdo. Doeu? Não. E agora? Encosta o queixo no externo. Doeu? Não. Aí você pode tirar o colar. Retomando. O colar cervical, quando tiver, você chega, vai avaliar como? Segura, né? Tira o imobilizador lateral de cabeça, segura a cabeça, abre o colar. Palpa a coluna cervical. Palpa a coluna cervical. Palpou, não crepitou, não doeu? Ok. Você aí pede para virar, encostar o queixo no ombro direito. Doeu? Não. Lado esquerdo, doeu? Não. Encostou no peito, não doeu? Aí tira o colar. Se você abriu o colar, palpou, sentiu alguma alteração na sua palpação da coluna cervical ou teve dor, fecha o colar, coloca o imobilizador lateral de cabeça e tem que fazer uma tomografia com um olhar mais detalhado, mais rigoroso, né, vamos dizer assim, porque teve sintoma e tem sinal de que tem alteração. Tudo bem? Então, na letra A é isso daí. Vamos supor que chegue esse paciente para você, né? Hoje em dia, não foi atendido por ninguém, de nenhum serviço de pré-hospitalar. Foi trazido por quem estava passando na rua, é uma queda de moto, o cara chegou lá sangrando pra caramba, ele chegou para você, eu preciso, primeira coisa que eu faço, se tiver algum sangramento externo, é o X de exsanguination, eu preciso eliminar aquilo que está sangrando rapidamente, então é um sangramento externo, que é do tipo arterial, que eu preciso parar agora, porque senão ele vai perder toda a volemia, tá? Toda eu não digo, mas uma grande parte que pode comprometer. Então, chegou rapidamente, está sangrando bastante, tem que fazer compressão direta. Não parou, eu preciso usar um dispositivo que é um torniquete para parar o sangramento, tá? Então, vou demonstrar para vocês como é que faz a utilização do torniquete de maneira adequada, ok? Então, tem sangramento externo, é o X em questão, né? Então, sangramentos externos importantes, eu preciso parar rapidamente, tá? X, aí faz o ABCDE como a gente faz normalmente, né? Segue a sequência. Então, se você tiver uma situação, no pré-hospitalar a gente faz isso. A primeira coisa que a gente procura é ver se tem algum sangramento externo importante. Se aquele paciente que chegou para você, veio direto da rua, alguém trouxe que não foi serviço de pré-hospitalar, a mesma coisa, você vai procurar ver se tem algum sangramento externo. Qual que é o problema? Existem algumas pessoas, principalmente motoqueiros, que usam aquelas roupas, está chovendo, por exemplo. Ele usa aquela roupa que protege, ela é impermeável. Então, se tiver um sangramento por dentro da roupa, você não vai ver. Por isso que se tiver sinal de choque, você precisa tirar. A gente geralmente corta essas roupas, né? Justamente para ver se tem alguma coleção de sangue, se tem algum sangramento importante, que eu preciso parar esse sangramento, tá? Então, lembra do X primeiro. Aí faz o ABCD depois na sequência, como a gente normalmente faz no trauma. Tudo bem?